Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Luz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje estamos aqui com a Lúcia, que é psicanalista e hipnoterapeuta, e nós iremos falar, o tema do vídeo de hoje é sobre dependência emocional. Lúcia, seja bem-vinda aqui ao canal. Obrigada e um abraço a todos. Dependência emocional. Tantas pessoas sofrendo com isso, tem se falado muito na mídia, né? O que causa, né? Quais as questões, principais questões que faz com que uma pessoa entre aí na questão da dependência emocional, etc. Acreditamos que a baixa autoestima e a falta de validação, né? Se a pessoa não foi validada na infância ou foi muito comparada um irmão com o outro e faltou uma validação, provavelmente ele vai crescer tendo uma dependência emocional de uma outra pessoa para ainda continuar validando tudo que ele faz. Certo, mas digamos assim, existe graus de dependência emocional? Como que consegue se, digamos assim, distinguir se é patológico ou se é afeto? Na sua opinião, está relacionado ao que principalmente? Olha, para saber isso, só procurando um profissional que trate de dependência emocional, que não é o meu caso. Eu não trato de dependência emocional, só ansiedade e depressão. Quais são as formas comuns pelas quais a dependência emocional se manifesta nos relacionamentos? O que acontece, principalmente nos relacionamentos, no dia a dia, que se caracteriza ali a dependência emocional? Então, vou dar um exemplo simples, tá? A mulher corta o cabelo, se o marido não vê que ela cortou o cabelo e não elogiar, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque a autoestima dela é baixa. Se é uma pessoa bem resolvida, com a autoestima elevada, ela não precisa disso. Ela simplesmente vai lá e corta o cabelo e tá bem para ela, tudo bem. Mas como desde criança ela não foi validada e ela sempre dependeu de outra pessoa ali para levantar a autoestima dela, ela acaba projetando isso para o marido ou vice-versa. Entendi. Nos relacionamentos amorosos, né? Nós estamos falando principalmente ali sobre relacionamentos. Mas eu acabei dando uma estudada um pouco e eu vi que a dependência emocional ela não se abrange somente aos relacionamentos. Família, amigos, Ela se isso é estende. verdade? É verdade, ela se estende. Tanto é que tem pessoas que têm ciúme de amigos, né? Porque a dependência emocional é tão grande que se ele perder, ele acha que se ele perder aquela amizade, ele perde tudo. E na verdade é uma ilusão que ele cria dentro da própria mente dele devido à dependência lá, à carência infantil, né? Quais os principais sintomas ou comportamentos que uma pessoa com dependência emocional pode apresentar? Eu acredito que seria a irritabilidade, a tristeza, o mau humor ali, o humor alterado, né? Porque tudo para ela tá faltando alguma coisa. E realmente tá, faltou a validação, faltou afeto na infância, então ela cresce dessa forma. Aí na mente dela, o amigo vai trazer aquele amor que ela perdeu lá na infância. É inconsciente, né? Não é nada que ela faz ali conscientemente. Tudo tá lá no inconsciente dela. E ela acaba passando tudo isso sem às vezes nem perceber. Então, este amor que falta na infância, digamos assim, as pessoas tendem a pensar que tudo fica no passado, né? Que todas as coisas que aconteceu da infância, adolescência, fica no passado. E isso não é verdade, fica ali no inconsciente. Sim, na verdade é um padrão, né? Então ele vai estar sempre repetindo aquele padrão que ele aprendeu ou que viveu lá no passado, não só na infância, né? Na adolescência, na vida adulta, tudo que você viveu antes, você tende a estar repetindo porque vira um padrão. E esse padrão é que pode colocar as pessoas em situações. Lembra aquelas pessoas que falam assim: nossa, eu não tenho sorte no relacionamento? Ele acaba repetindo um padrão, ele vai sempre em busca do mesmo tipo de pessoas, que é um padrão que ele tem inconsciente no inconsciente dele, né? Então, aquele amor que faltou lá na infância, digamos, do pai, da mãe, um pai que foi embora, uma mãe que muitas das vezes foi promíscua, abandonou os filhos, etc. Este amor, ele passa a vida inteira procurando. Sim. O medo da rejeição e do abandono desempenha um papel central na dependência emocional. Então, tá, Lúcia, do seu ponto de vista, né, digamos assim, do seu ponto de vista como terapeuta, qual é o caminho para superar a dependência emocional? Aumentar a sua autoestima. De alguma forma, procurar um bom terapeuta que aumente sua autoestima. Você entender como sua mente funciona e trabalhar a sua autoestima. Entender que o que a criança viveu lá no passado, o adulto não precisa viver mais. Ele tem que desconectar o sentimento que ele tinha até então. Essa seria a fórmula. Quais os principais temas ou objetivos são tratados no trabalho com pacientes com dependência emocional? Digamos assim, como que você trata assim de você trata uma pessoa com dependência emocional? O que
tem que ser feito, que caminho que muitas das vezes precisa ser trilhado para que consiga uma melhora significativa? Primeiro, aumentar a autoestima, né? Verificar se não é essa dependência emocional, não é patológica ali, tem que passar por profissionais especializados, não só o terapeuta, mas todo paciente que vier para terapia, sempre indicamos que ele vá fazer todos os exames, exame de sangue, vitaminas, é o normal, que ele faça um check-up também, né, para verificar se tudo o que está acontecendo ali não tem a ver com outras coisas também. Certo, mas e assim, as crenças que as pessoas têm, isso também pode influenciar a ter uma dependência emocional? Tende a fazer com que a pessoa também dispare um gatilho? Sim. Nós temos casos de pessoas que dentro dos grupos que elas vivem ali, elas foram ensinadas que só tem que casar com determinado tipo de pessoa e as mulheres em geral receberam essa informação, né, pela cultura. Crescer, casar, ter filhos. E o que acontece? Se você não casar e não puder ter filhos, você vai se frustrar. Isso é uma programação mental que foi colocada na mente de diversas mulheres. Então, ela tem que trabalhar essa informação dentro da mente e tentar mudar isso. Tipo, vou dar um exemplo. Ressignificar. E se eu não tiver filho, tudo bem. Está tudo bem se ter filho não for para mim. Mas isso precisa ser trabalhado na mente, para que a mente entenda que foi colocado algo ali e que não necessariamente você tem que viver aquilo. Pode ser que não seja para você, pode ser que você não vai casar, pode ser que você não vai ter filho, pode ser que você vai viver para a sua carreira. Então, isso é uma coisa que tem que desprogramar. Então, tem que entender em que contexto a mulher vive, o que foi que ela colocaram na mente dela, o meio que ela viveu ali, o que colocaram. Porque muitas mulheres, às vezes, viveram uma violência e elas buscam o tempo inteiro um marido para salvar ela, para tirar ela daquele meio onde ela viveu. Então, ela não está buscando um casamento ali para viver a dois, mas sim para sair daquele meio que ela vivia, o meio da violência. É uma fuga, né? Então, é isso que o terapeuta tem que observar. Qual o contexto todo por trás de uma dependência emocional. Você já tratou algum paciente com dependência emocional que tivesse muito forte ali essa questão, a pessoa precisa enraizada, né? Já. É difícil tratar, tá? É difícil porque a pessoa entra ali no círculo vicioso. Às vezes o casamento ali não está dando certo, mas ela tinha informação que ela tinha que casar, ter filho e ter uma família. Então é uma luta diária, a mente dela com aquela informação e ela sofrendo. Então às vezes ela tenta sair e ela não consegue, porque está muito enraizado. Então foi um dos casos bem difíceis de tratar, que a pessoa ficou anos e anos até ela conseguir se libertar. E aí, com a psicanálise, com a hipnose, você tem material, ferramenta, É métodos. autoconhecimento, né? Ela tem que entender que a mudança pode ser feita, que a mente pode ser mudada, qualquer informação que vai para sua mente pode ser mudada, desde que você esteja disposto a estar toda semana na terapia e entenda que a sua mente é você que manipula ela. Ela foi manipulada a vida inteira, então você pode jogar novas informações e vai mudando. Como que eu faço? Eu costumo dar exemplos simples para as pessoas entenderem como você vai manipular a sua mente com uma informação simples hoje. Amanhã você vai ver que aquilo deu resultado, então você vai criando novas conexões e vai usar isso para muita coisa. Não só para dependência emocional, você vai usar para depressão, para ansiedade, para ser próspera. Entendi. Então, o autoconhecimento e o fortalecimento do ego é um dos principais caminhos aí para melhorar a dependência emocional. No cérebro, como é que isso funciona, né? Eu vi que ela causa uma alteração química. Você conseguiria fazer a relação com alguma outra patologia? Não. Digamos assim, a dependência química e a dependência emocional, embora de formas distintas, no cérebro. Entendi. Então é assim, toda dependência que você tem, ela traz modificações ali no teu cérebro, né? Então, a dependência emocional é a mesma coisa, ela traz também certas emoções. Então, você se acostuma, aquilo faz parte de você. Assim como um vício, ele é um vício também, né? A dependência emocional, ele vira um vício. Então, se você não tratar, você não consegue sair daquele círculo ali vicioso. E aí a importância de procurar um bom profissional, um terapeuta, né? Sim. Senão, muitas das vezes, isso acaba não mudando.
Lúcia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, né, principal, uma mensagem final, algo que você gostaria de falar aí para as pessoas que se identificam com dependência emocional ou que convivem com alguém que apresenta esse quadro. Sim. Hoje eu vou falar um pouquinho mais. Eu vou falar aqui de vários pacientes que eu atendi com dependência emocional da mãe que já partiu. É uma dependência emocional também. Por quê? Nosso cérebro ele foi acostumado a ganhar, sempre ganhar e nunca perder. Então, quando você perde alguém, aquela sensação de vazio, ele fica ali no cérebro, ele não desconecta. Então, é por isso que quando vai chegando o Dia das Mães ali, muitas pessoas entram em crise e sofrem muito, né? Porque a dor ali da partida, a pessoa fica sofrendo. Ela não consegue imaginar assim, bom, minha mãe partiu, mas ela estava muito doente. Então, foi melhor ela ter ido do que ela estar aqui comigo. Mas ela pensa na dor dela. É uma dependência emocional. A dor dela é tão grande que ela só pensa na dor dela ali que ela sente de saudade. Então, quando você ressignifica e você começa a olhar para o outro, eu falo assim, não, mas minha mãe foi, mas ela estava doente, né? Então, eu deixo ela ir. Foi o meu caso, minha mãe também estava muito doente e ela preferiu partir, no caso que o dela era muito grave, ela preferiu ir do que ficar. Então, quando eu entendi isso e eu aceitei, é como se eu deixasse realmente ela ir descansar. Então, hoje é Dia das Mães e eu lembro da minha mãe com carinho, eu lembro das coisas boas que ela me falava, que ela me deixou, e não da dor, da saudade. Eu nunca falo em saudade, eu nunca posto foto dela, mas eu sei que ela fez o melhor por mim. Entendeu? E o melhor que ela deixou foi isso, é o desapego. Ela me ensinou a desapegar dela. Então, eu acho que a dependência emocional seria isso também. Aproveita esse dia para refletir, né? Nós temos um prazo aqui, todos nós temos um prazo, um dia a gente vai. Então, temos que preparar os nossos filhos. Quando a gente for, eles vão ter que entender que deu o nosso prazo. A gente foi porque era hora de ir. Entendi. Então, assim, a dependência emocional, ela pode estar relacionada ao luto também. Também. Não, era algo que eu não tinha pensado sobre isso, mas agora eu vou refletir um pouco mais. Lúcia, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, né? Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Então é isso, aproveita o Dia das Mães e ensine seus filhos que tudo é passageiro, até a dor é passageira. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, né? Se inscreva no canal. Desejo aí um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!